desemprego no Brasil perde força em maio. Dados do IBGE mostram que a taxa passou de 8,9% em abril para 8,8% no mês passado. A expectativa dos economistas consultados pela Bloomberg era de um aumento para 9%. Quem comenta o cenário para o mercado de trabalho aqui no Brasil é Celso Grise, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e também diretor do Instituto de Pesquisas Fractal. Celso Grise, muito obrigado por sua presença aqui na Bloomberg. Sua avaliação inicial desses dados do IBGE que mostram aí desemprego em 8,8% diante de uma expectativa de uma aceleração desse número. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bem, eu queria apenas registrar o fato de que esses números são bastante alentadores. Mostram, em relação a maio de 2008, uma redução expressiva do desemprego na casa de 3 e qualquer coisa por cento. Em relação a abril, como você mostra, realmente os números são promissores. Eu acho que nós estamos já podendo pensar no início de uma recuperação econômica que vai pouco a pouco se consolidando, garantindo empregos. Há que se lembrar também que o investimento externo direto, que é aquele investimento produtivo na economia, que entra de fato para aumentar a capacidade produtiva do país, foi muito alto nesse mês que passou. E, portanto, isso também deve ter trazido efeitos muito positivos para essas taxas de emprego e de desemprego. Ou seja, na sua avaliação, diante desse cenário que o senhor apresentou, inclusive mencionando a questão dos investimentos, investimento estrangeiro direto, Sim. Relatório que foi divulgado ontem pelo governo, na sua avaliação, o cenário para o mercado de trabalho, ele é de uma recuperação, ou seja, de uma taxa de desemprego sob controle. Sim, de uma recuperação sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter aí um aumento da taxa dos níveis de ocupação e vamos ter mais do que isso a se confirmar esta recuperação, vamos ter o aumento da massa salarial a partir de um ganho médio superior. Em relação também a maio do ano passado, tivemos um ganho médio expressivo, muito embora ainda seja um ganho médio menor em relação a abril. Então, a recuperação da massa salarial parece se redesenhar na economia nacional, o que deverá dar sustentação ao consumo. Esses fatores é que, na sua avaliação, sustentam esse desempenho mais comportado, digamos assim, da taxa de desemprego aqui no país? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, são esses investimentos associados, vamos dizer, à recuperação dos preços dos commodities agrícolas, que acabam levando a um nível de ocupação maior. E essa pesquisa, especialmente, é feita nas grandes regiões metropolitanas. Portanto, sinaliza para taxas de emprego industriais e de serviços crescentes. Isso é muito interessante para a economia como um todo, sobretudo para a redução dos níveis de inadimplência, insolvência e para a expansão do crédito, que é muito bem-vinda do ponto de vista do consumo e da recuperação econômica. O senhor ressaltou o detalhe de que o campo de pesquisa do desemprego são as grandes capitais brasileiras. Se olharmos as outras regiões do país, isso pode sinalizar ou podemos ver um aumento da informalidade ou de empregos informais no país, apesar do próprio Ministério do Trabalho ter mostrado um aumento dos empregos com carteira assinada? Nós estamos na casa de 9,2 bilhões de carteiras assinadas hoje no Brasil. Acho que o grau de informalidade acabou aumentando nesses primeiros meses, mas deve sofrer um retrocesso. Naturalmente aumentou porque ficou difícil pagar impostos, ficou difícil recolher encargos e todos se defenderam da maneira que puderam naquela ocasião. Mas com o restabelecimento da liquidez, a retomada do processo produtivo e do consumo, eu acho que os níveis de informalidade devem sofrer nova redução para os próximos meses. Durante a coletiva de divulgação dos dados do CAGED, no começo da semana, o ministro do Trabalho disse que o Brasil está olhando a crise pelo espelho retrovisor. O senhor concorda com essa visão do ministro do Trabalho? Eu acho um pouco otimista, mas eu acho que como imagem o ministro desenha, sem dúvida nenhuma, uma imagem muito boa. Acho que já pelo retrovisor a gente enxerga alguma coisa, mas ainda não acabamos de fazer a ultrapassagem completa deste carro enorme que é a crise econômica. Estamos nesse sentido. Qual é o principal fator de preocupação hoje na economia brasileira, professor Celso Grise? Os gastos públicos. Era bem hora de conseguirmos poupar
do ponto de vista das finanças públicas e transformar esta poupança em investimento, fazer com que esse PAC andasse mais depressa. Nós teríamos, desse ponto de vista, uma somatória de investimentos externos diretos, uma injeção de dinheiro de investimento interno que pudesse decolar a economia. E a isso deve se associar os grandes aperfeiçoamentos sociais e institucionais que esse país precisa fazer. Aí estamos falando da Previdência, da CLT e de outros aperfeiçoamentos que já estão, francamente, demorando demais. Professor, muito obrigado por sua presença e por sua entrevista. Eu acabo de conversar com Celso Grise, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e também diretor do Instituto de Pesquisas Fractal, falando sobre as perspectivas para o mercado de trabalho diante dos dados do desemprego que foram divulgados hoje pelo IBGE.